Outlander está prestes a colocar Claire diante da cena que nenhum fã quer assistir. Jaime caindo em Kings Mountain, no lugar exato onde Frank escreveu que ele morreria. O trailer do episódio final acendeu esse medo. A batalha chegou. Claire aparece em desespero. A temporada inteira parece empurrar Jaime para uma morte anunciada. Só que existe uma esperança perigosa no meio disso tudo. Se Jaime morrer, talvez a luz azul de Claire seja a única chance de trazê-lo de volta. E essa teoria é forte porque resolve 3 perguntas de uma vez. Frank pode estar certo. Jaime pode sobreviver. E o fantasma que apareceu no começo de Outlander pode finalmente fazer sentido. Mas para isso funcionar, a série precisa fazer uma escolha difícil. Jaime precisa tocar a morte de verdade, mesmo que Claire consiga puxá-lo de volta. Então hoje a nossa análise parte do trailer do episódio 10 e da pergunta que todo fã está fazendo agora. A luz azul pode ser a única salvação de Jaime? Depois de 8 temporadas, Outlander não pode tratar Kings Mountain como apenas mais uma batalha. Esse é o último grande teste do casal que começou a série separado por 200 anos. Se Jaime cair ali, o final estará perguntando se Claire ainda consegue atravessar o único limite que faltava, a morte. O trailer mostra exatamente o tipo de imagem que mexe com o público. Jaime indo para o campo de batalha, Claire com medo, a sensação de despedida no ar, e por trás de tudo isso, o livro de Frank funcionando como uma sentença que finalmente chegou ao dia de ser cobrada. Desde o primeiro episódio da temporada final, Jaime carrega essa ameaça. Ele lê que James Fraser morre em Kings Mountain, e a guerra deixa de ser apenas um cenário histórico. Ela ganha endereço, ganha data, ganha o nome dele. Só que o livro de Frank pode estar certo sem contar a verdade inteira. Outlander sempre trabalhou com essa diferença entre registro e experiência. Cartas, livros, documentos e obituários aparecem na série como pistas do futuro, mas eles nem sempre mostram tudo o que aconteceu por trás. Um registro pode dizer que alguém morreu, pode marcar uma data, pode apontar uma batalha, e ainda assim não explicar o que veio depois. Essa é a brecha mais forte para o final. Frank pode ter encontrado algum registro da morte de Jaime em Kings Mountain. Pode ter lido que James Fraser caiu naquela batalha. Pode ter colocado isso no livro porque, para a história, era isso que aparecia. Mas Frank talvez não soubesse se aquela morte foi definitiva. Talvez não soubesse se Claire estava ali. Talvez não soubesse que a mulher que atravessou o tempo por Jaime também carregava um poder capaz de enfrentar a morte. E aí, a luz azul deixa de ser detalhe místico e vira a peça central do episódio final. No episódio 3 da temporada final, Claire salva uma bebê durante um parto difícil. A cena poderia ter sido filmada apenas como uma demonstração extrema da habilidade médica dela. Mas a série escolhe outro caminho. Ela resgata a um só tempo a lembrança de Faith, de Master Raymond, e aquela antiga promessa sobre os cabelos brancos de Claire. E no meio de tudo isso, a luz azul aparece. Aquele momento muda a posição de Claire na temporada. Ela continua sendo médica, continua sendo racional, continua tentando agir com conhecimento, técnica e rapidez. Mas a série deixa claro que existe algo nela que passa do limite da medicina comum. E o ponto mais importante é este: a luz aparece quando Claire está diante de uma vida escapando. Ela insiste porque ainda há uma vida escapando diante dela. E quanto mais a bebê parece distante, mais Claire é puxada para uma dor que nunca se fechou. Faith volta naquela cena sem precisar aparecer. A memória do parto em Paris invade o presente, e é nesse ponto, entre urgência, perda e desespero, que a luz azul surge como uma resposta que Claire ainda não sabe controlar. Agora imagina essa mesma lógica diante de Jaime. Se Kings Mountain colocar Jaime no chão, a luz azul deixa de ser mistério e vira prova. Porque o episódio final não estaria testando apenas o poder de Claire. Estaria testando se esse poder existe para curar o impossível ou se apareceu tarde demais. A morte de Jaime seria o ponto em que medicina, amor e destino entram em choque. E é justamente aí que a série pode revelar até onde Claire consegue ir. E é por isso que o trailer mexe tanto com a gente. Porque ele parece preparar exatamente esse cenário. A batalha chegou. Jaime está no caminho da morte escrita por Frank. Claire aparece em desespero. E o público sabe que existe uma peça guardada desde o episódio 3, a luz azul. Mas essa teoria só funciona se a série não transformar a luz azul numa saída fácil. Para ter força, a história precisa vencer por alguns instantes. Jaime precisa cair como Frank escreveu. Claire precisa encarar a perda antes de tentar desfazê-la. Só assim a salvação de Claire vira resposta dramática, e não atalho de roteiro. A força da teoria está justamente aí.
Jamie morreria o bastante para a história registrar, mas Claire o traria de volta o bastante para a história não ter a última palavra. Esse tipo de saída preserva a atenção e entrega a esperança. Frank continua importante. Kings Mountain continua decisiva. A morte continua tendo peso. E Claire ganha a função que a temporada parece ter preparado para ela: enfrentar a morte escrita para Jamie. Historicamente, Kings Mountain foi uma batalha real da Revolução Americana, travada em outubro de 1780. Ela foi importante na campanha do Sul e envolveu milícias locais, homens de fronteira, comunidades divididas e lealdades em conflito. Isso combina muito com o que a temporada mostrou até aqui. A guerra entrou na Fraser's Ridge, separou vizinhos, ameaçou famílias e colocou Jamie no centro de um conflito que ele não controla totalmente. Na série, Kings Mountain carrega ainda mais peso porque concentra várias tentativas de interferir no destino. Frank deixa o aviso. Brianna mexe nos rifles para reduzir a vantagem ligada a Ferguson. William se aproxima do pai. Claire sabe do risco. Roger e a família também entendem que aquela batalha pode ser o ponto de ruptura. Então, se Jamie cair, essa queda vai carregar todas as tentativas anteriores de manter ele vivo. É por isso que Claire precisa estar no centro dessa resposta. Até agora, muitos movimentos da temporada colocaram Jamie como o homem cercado pela história. O livro de Frank, Cunningham, Cleveland, Ferguson, a divisão dentro da Ridge, a guerra avançando. Tudo isso empurrou Jamie para Kings Mountain. Mas, ao mesmo tempo, a temporada abriu outro caminho dentro de Claire. Fate voltou como pergunta. Master Raymond voltou como sombra. A luz azul voltou como promessa. Agora essas duas linhas podem se encontrar. Jamie chega ao lugar onde a história diz que ele morre. Claire chega ao ponto em que talvez descubra o que seu poder realmente pode fazer. E aqui entra a parte mais fascinante da teoria. Posso ajudar em alguma coisa? O fantasma. Desde o primeiro episódio, Outlander guarda uma imagem que nunca foi plenamente explicada. Jamie, observando Claire em Inverness, antes de ela atravessar as pedras. Um homem fora do tempo, olhando para uma mulher que ainda não sabe que pertence a essa história. Essa cena sempre foi uma promessa. A série começou com esse mistério, e se o último episódio quiser fechar o círculo, Kings Mountain é o lugar perfeito para isso. A teoria mais conhecida entre os fãs vem daquela promessa de Jamie antes de Culloden, quando ele disse que suportaria 200 anos longe de Claire, como um purgatório, se isso fosse o preço por amá-la. Desde então, muita gente lê o fantasma de Inverness como o pagamento dessa promessa. Jamie cai em Kings Mountain. Claire tenta trazê-lo de volta. Por alguns instantes, ele toca a morte, e talvez seja nesse intervalo que o fantasma encontra o caminho até Inverness. Essa imagem muda tudo, porque o fantasma deixaria de ser apenas uma presença misteriosa observando Claire no começo da história. Ele passaria a ser a marca de um instante extremo. Jamie entre a morte e o retorno, puxado por Claire, mas atravessando o tempo por causa dela. A luz azul, nesse caso, teria uma função dupla. Ela salvaria Jamie na batalha, e também explicaria por que, em algum ponto, ele conseguiu chegar até Claire antes de ela atravessar as pedras. É por isso que a combinação entre Claire, a luz azul e o fantasma é tão forte para o episódio final. Ela une a pergunta que o público está fazendo agora com o mistério que acompanha a série desde o começo. Jamie volta? Claire salva? O fantasma finalmente faz sentido? Eu tenho que voltar. Essa teoria também conversa com Fanny, mas sem tirar Jamie e Claire do centro. No episódio 8, Fanny segura a pedra verde, sente o calor, vê a pedra rachar e ouve o zumbido que Outlander associa à viagem no tempo. A cena acontece no memorial de Jane, quando ela está sofrendo e pedindo algum sinal da irmã. Esse detalhe importa porque Fanny não ouve as pedras num momento qualquer. Ela ouve no meio do luto. Ouve quando deseja uma resposta para uma perda. Isso cria um eco direto com Claire. Fanny pode desejar atravessar o tempo para reencontrar Jane. Claire pode desejar atravessar a morte para não perder Jamie. E o fantasma de Jamie pode mostrar que, nessa história, amor e perda abrem caminhos que ninguém controla por completo. Fanny mantém viva a ideia de travessia. A pedra rachada, o zumbido e o luto por Jane lembram que Outlander ainda está falando sobre pessoas que buscam uma passagem quando a perda parece insuportável. E essa é a pergunta que Claire pode enfrentar no último episódio. O que ela faz se Jamie morre diante dela?
Claire conhece o peso da história. Ela tentou mudar Culloden e não conseguiu. Viu várias vezes que o futuro não se dobra com facilidade. No episódio 9, a trama de Richardson reforça isso de novo. Ele tenta interferir no curso da Revolução por causa da escravidão, mas a história parece esmagar a tentativa. Claire sabe que a história resiste. Só que essa certeza nunca foi testada diante da morte de Jaime em Kings Mountain. Aí está a tensão verdadeira do final. Claire pode saber, racionalmente, que certas coisas acontecem. Pode saber que mexer demais no passado cobra um preço. Pode saber que a história encontra formas de se cumprir. Mas se Jaime estiver morrendo na frente dela, essa convicção vai colidir com tudo o que ela sente. E talvez a luz azul apareça exatamente nesse choque. Não como técnica, nem como controle. Como a resposta desesperada de Claire diante da única perda que ela talvez não consiga aceitar. Mas essa saída só funciona se a série cobrar um preço. Se Jaime simplesmente escapa da morte, o livro de Frank perde impacto. Se Jaime morre para sempre, Outlander fecha com uma tragédia pesada demais depois de uma temporada tão marcada por lutos. O caminho mais forte está no meio. Jaime cai em Kings Mountain, a história registra aquela queda como morte, e Claire chega tarde demais para impedir o desastre, mas talvez há tempo de enfrentar o que veio depois. É isso que torna a teoria interessante. Frank não precisa estar exatamente errado. O livro pode ter guardado a versão que a história conseguiu enxergar. Para o registro, James Fraser morreu naquela batalha. Para Claire, talvez ainda existisse uma última chance. Então a dúvida fica mais forte. E se a morte escrita por Frank for verdadeira para a história, mas incompleta para quem viveu aquele momento? Se o final seguir por esse caminho, a luz azul deixa de ser apenas um poder novo de Claire. Ela vira a última resposta da série para a relação entre amor, tempo e morte. O centro da cena já não seria apenas Claire curando Jaime. Seria Claire, no ponto máximo do seu poder, tentando transformar a morte dele numa travessia. Isso daria força ao encerramento porque nada seria descartado. Jaime não sairia ileso. Claire não venceria sem custo. Frank não estaria simplesmente errado. Kings Mountain continuaria decisiva. E o fantasma do começo da série poderia finalmente encontrar um lugar dentro da história. Depois de 8 temporadas separando e reunindo Jaime e Claire de todas as formas possíveis, faria sentido que o limite final fosse a morte. E talvez seja por isso que a luz azul voltou justamente agora. Depois de Faith, depois de Master Raymond, depois da promessa dos cabelos brancos e antes da batalha que pode tirar Jaime de Claire. Isso parece preparação. E preparação, numa temporada final, precisa cobrar resposta. Por isso, quando o trailer mostra Jaime indo para Kings Mountain e Claire em desespero, a teoria mais forte já não é apenas Jaime vai morrer. O que pode definir o final é outra coisa. Claire consegue salvar Jaime da morte que Frank escreveu? E se conseguir, essa salvação explica o fantasma de Inverness? Nada disso está confirmado. O episódio final pode seguir outro caminho. Mas, olhando para as pistas que Outlander deixou, essa possibilidade é forte demais para ignorar. Se essa teoria estiver certa, Outlander não vai terminar apenas respondendo se Jaime vive ou morre. Vai responder até onde Claire consegue ir para não perdê-lo. O que você acha? Você aceitaria um final em que Jaime morre para que história, mas volta para Claire? Ou, para você, se Outlander fizer Jaime cair em Kings Mountain, essa morte precisa ser definitiva para o fantasma fazer sentido? Responde nos comentários, porque essa talvez seja a teoria mais importante antes do último episódio. E se você quer chegar ao final com tudo bem amarrado, assiste também a nossa playlist comentando todos os episódios dessa temporada até aqui. Lá a gente acompanha desde o livro de Frank, a ameaça de Kings Mountain, o despertar da luz azul, a verdade sobre Faith, a reconciliação com William e a pista da Fanny com as pedras. Essa teoria fica muito mais forte quando você vê como a temporada foi colocando cada peça no lugar. Olha essa novidade! O vestido vermelho de Claire virou estampa. A Sassenai Style é uma camiseta inspirada naquela cena icônica de Outlander, pensada para quem ama a série e quer levar essa história para o dia a dia. Se esse momento também te marcou, confere os detalhes no link da descrição. Se você gostou dessa análise, deixa o like, compartilha com outros fãs de Outlander e se inscreve no canal Série Histórica. O episódio final está chegando e a gente vai acompanhar juntos cada detalhe dessa despedida. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica.
Anjiva!